Livro 6 das Disposições Gerais, artigo 336. Para fins estatísticos e epidemiológicos, a empresa deverá comunicar à Previdência Social o acidente de que tratam os artigos 19, 20, 21 e 23 da Lei nº 8.213, de 1991, ocorrido com o segurado empregado, exceto o doméstico, e o trabalhador avulso, até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena da multa aplicada e cobrada na forma do artigo 286. Parágrafo 1. O sobrescrito da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua categoria. Parágrafo 2. Na falta do cumprimento do disposto no caput, caberá ao setor de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social comunicar a ocorrência ao setor de fiscalização, para a aplicação e cobrança da multa devida. Parágrafo 3. Na falta de comunicação por parte da empresa, ou quando se tratar de segurado especial, podem formalizá-la ao próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o prazo previsto neste artigo. Parágrafo 4. A comunicação a que se refere o parágrafo 3 não exime a empresa de responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto neste artigo. Parágrafo 5º, revogado. Parágrafo 6º. Sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança, pela Previdência Social, das multas previstas neste artigo. Artigo 337. O acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela Perícia Médica Federal, por meio da identificação do nexo entre o trabalho e o agravo, e, revogado. 2. Revogado. 3. Revogado. Parágrafo 1. O sobrescrito setor de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social reconhecerá o direito do segurado à habilitação do benefício acidentário. Parágrafo 2º. Será considerado agravamento do acidente aquele sofrido pelo acidentado quanto estiver sob a responsabilidade da reabilitação profissional. Parágrafo 3º. Considera-se estabelecido o nexo entre o trabalho e o agravo quando se verificar nexo técnico-epidemiológico entre a atividade da empresa e a entidade mórbida motivadora da incapacidade, elencada na Classificação Internacional de Doenças CID em conformidade com o disposto na lista C do anexo 2 deste regulamento, redação dada pelo Decreto nº 6.957, de 2009. Parágrafo 4. Para os fins deste artigo, considera-se agravo a lesão, doença, transtorno de saúde, distúrbio, disfunção ou síndrome de evolução aguda, subaguda ou crônica, de natureza clínica ou subclínica, inclusive morte, independentemente do tempo de latência. Parágrafo 5º. Reconhecidos pela Perícia Médica Federal a incapacidade para o trabalho e o nexo entre o trabalho e o agravo, na forma prevista no parágrafo 3º, serão devidas as prestações acidentárias a que o beneficiário tiver direito. Parágrafo 6º. A Perícia Médica Federal deixará de aplicar o disposto no parágrafo 3º quando demonstrada a inexistência de nexo entre o trabalho e o agravo, sem prejuízo do disposto no parágrafo 7º e no parágrafo 12. Parágrafo 7º. A empresa poderá requerer ao INSS a não aplicação do nexo técnico-epidemiológico ao caso concreto mediante a demonstração de inexistência de correspondente nexo entre o trabalho e o agravo, redação dada pelo Decreto nº 6.939, de 2009. Parágrafo 8º. O requerimento de que trata o parágrafo 7º poderá ser apresentado no prazo de 15 dias da data para a entrega, na forma do inciso 4 do artigo 225, da GFIP que registre a movimentação do trabalhador, sob pena de não conhecimento da alegação em instância administrativa. Parágrafo 9º. Caracterizada a impossibilidade de atendimento ao disposto no parágrafo 8º, motivada pelo não conhecimento tempestivo do diagnóstico do agravo, o requerimento de que trata o parágrafo 7º poderá ser apresentado no prazo de 15 dias, contado da data em que a empresa tomar ciência da decisão a que se refere o parágrafo 5º. Parágrafo 10. Juntamente com o requerimento de que tratam os parágrafos 8º e 9º, a empresa formulará as alegações que entender necessárias e apresentará as provas que possuir demonstrando a inexistência de nexo entre o trabalho e o agravo. Redação dada pelo Decreto nº 6.939, de 2009. Parágrafo 11. A documentação probatória poderá trazer, entre outros meios de prova, evidências técnicas circunstanciadas e tempestivas à exposição do segurado, podendo ser produzidas no âmbito de programas de gestão de risco, a cargo da empresa, que possuam um responsável técnico legalmente habilitado. Parágrafo 12. O INSS informará ao segurado sobre a contestação da empresa para que este, querendo, possa impugná-la, obedecendo, quanto à produção de provas, ao disposto no parágrafo 10, sempre que a instrução do pedido evidenciar a possibilidade de reconhecimento de inexistência do nexo entre o trabalho e o agravo, redação dada pelo Decreto nº 6.939, de 2009. Parágrafo 13 da decisão do requerimento de que trata o parágrafo 7, o cabe recurso, com efeito suspensivo, por parte da empresa ou, conforme o caso, do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social, nos termos dos artigos 305 a 310, artigo 338. A empresa é responsável pela adoção e uso de medidas coletivas e individuais de proteção à segurança e saúde do trabalhador sujeito aos riscos ocupacionais por ela gerados. Parágrafo 1. O sobrescrito é dever da empresa prestar informações pormenorizadas sobre os riscos da operação a executar e do produto a manipular. Parágrafo 2º. A Perícia Médica Federal terá acesso aos ambientes de trabalho e a outros locais onde se encontrem os documentos referentes ao controle médico de saúde ocupacional e aqueles que digam respeito ao programa de prevenção de riscos ocupacionais para verificar a eficácia das medidas adotadas pela empresa para a prevenção e o controle das doenças ocupacionais. Parágrafo 3. O INSS auditará a regularidade e a conformidade das demonstrações ambientais, incluindo-se as de monitoramento biológico, e dos controles internos da empresa relativos ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, de modo a assegurar a veracidade das informações prestadas pela empresa e constantes do CNIS, bem como o cumprimento das obrigações relativas ao acidente de trabalho. Redação dada pelo Decreto nº 4.882, de 2003. Parágrafo 4. Sempre que a Perícia Médica Federal constatar o descumprimento do disposto neste artigo, esta comunicará formalmente aos demais órgãos interessados, inclusive para fins de aplicação e cobrança da multa devida. Artigo 339.
o Ministério do Trabalho e Emprego fiscalizará, e os sindicatos e entidades representativas de classe acompanharam o fiel cumprimento do disposto nos artigos 338 e 343. Artigo 340. Por intermédio dos estabelecimentos de ensino, sindicatos, associações de classe, Fundação Jorge do Prat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, órgãos públicos e outros meios, serão promovidas regularmente instrução e formação com vistas a incrementar costumes e atitudes prevencionistas em matéria de acidentes, especialmente daquele referido no artigo 336. Artigo 341. O INSS ajuizará ação regressiva contra os responsáveis nas hipóteses de: Inciso 1. Negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para proteção individual e coletiva, e 2. Violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do disposto na Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, parágrafo 1º. Os órgãos de fiscalização das relações de trabalho encaminharam à Procuradoria-Geral Federal os relatórios de análise de acidentes do trabalho com indícios de negligência quanto às normas padrão de segurança e higiene do trabalho indicadas para proteção individual e coletiva. Parágrafo 2º. O pagamento de prestações pela Previdência Social em decorrência das hipóteses previstas nos incisos I e 2 do caput não exclui a responsabilidade civil da empresa, na hipótese de que trata o inciso 1 do caput, ou do responsável pela violência doméstica e familiar, na hipótese de que trata o inciso 2 do caput. Artigo 342. O pagamento pela Previdência Social das prestações decorrentes do acidente a que se refere o artigo 336 não exclui a responsabilidade civil da empresa, do empregador doméstico ou de terceiros. Artigo 343. Constitui contravenção penal, punível com multa, deixar a empresa de cumprir as normas de segurança e saúde do trabalho. Artigo 344. Os litígios e medidas cautelares relativos aos acidentes de que trata o artigo 336 serão apreciados, e na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para a conclusão, e 2. Na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através da comunicação de acidente do trabalho. Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso 2 é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência. Artigo 345. As ações referentes às prestações decorrentes do acidente de que trata o art. 336 prescrevem em 5 anos, observado o disposto no artigo 347, contados da data, inciso 1, do acidente, quando dele resultar a morte ou a incapacidade temporária verificada em perícia médica a cargo da Perícia Médica Federal, ou, inciso 2, em que for reconhecido pela Perícia Médica Federal a incapacidade permanente ou agravamento das sequelas do acidente. Artigo 346. O segurado que houver sofrido o acidente a que se refere o artigo 336 terá garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção de seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente, independentemente da percepção de auxílio-acidente. Artigo 347. É de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão dos atos de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e dos atos de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício, contado, inciso 1, do primeiro dia do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto, ou, 2, do dia em que o segurado tiver ciência da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício no âmbito administrativo. Parágrafo 1. O sobrescrito prescreve em 5 anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil. Parágrafo 2º. Não é considerado pedido de revisão de decisão indeferitória definitiva, mas de novo pedido de benefício, o que vier acompanhado de outros documentos além dos já existentes no processo. Parágrafo 3º. Não terá sequência eventual pedido de revisão de decisão indeferitória definitiva de benefício confirmada pela última instância do Conselho de Recursos da Previdência Social, aplicando-se, no caso de apresentação de outros documentos, além dos já existentes no processo, o disposto no parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Nas hipóteses de requerimento de revisão de benefício em manutenção ou de recurso de decisão do INSS com apresentação de novos elementos extemporaneamente ao ato concessório, os efeitos financeiros serão fixados na data do pedido de revisão ou do recurso. Artigo 347. Há o direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decaem 10 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé, incluído pelo Decreto nº 5.545, de 2005. Parágrafo 1. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento, incluído pelo Decreto nº 5.545, de 2005. Parágrafo 2. O considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato, incluído pelo Decreto nº 5.545, de 2005. Artigo 348. O direito da Seguridade Social de apurar e constituir seus créditos extingue-se no prazo de 5 anos, contado, e, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído, ou 2, da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito anteriormente efetuado.
Parágrafo 1. O sobrescrito para comprovar o exercício de atividade remunerada, com vistas à concessão de benefícios, será exigido do contribuinte individual, a qualquer tempo, o recolhimento das correspondentes contribuições. Observado o disposto nos parágrafos 7º a 14 do artigo 216, parágrafo 2º, na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a Seguridade Social pode, a qualquer tempo, apurar e constituir seus créditos. Parágrafo 3º. O direito de pleitear judicialmente a desconstituição de exigência fiscal fixada pelo Instituto Nacional do Seguro Social no julgamento de litígio em processo administrativo fiscal extingue-se com o decurso do prazo de 180 dias, contado da intimação da referida decisão. Artigo 349. O direito da Seguridade Social de cobrar seus créditos, constituídos na forma prevista no artigo 348, prescreverá no prazo de 5 anos, contado da data de sua constituição definitiva. Observado o disposto nos artigos 151 e artigo 174 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional. Artigo 350. Será de responsabilidade da Procuradoria-Geral do Instituto Nacional do Seguro Social manter entendimentos com o Ministério Público, objetivando a agilização das causas judiciais necessárias à concessão e manutenção de benefícios. Artigo 351. O pagamento de benefícios decorrente de sentença judicial far-se-á com a observância da prioridade garantida aos créditos alimentícios. Artigo 352. Para fins de reconhecimento inicial de benefícios previdenciários, desde que este não acarrete revisão de ato administrativo anterior, o presidente do INSS poderá editar súmulas administrativas, que terão caráter vinculante perante o INSS nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Sobre o tema a respeito do qual exista súmula ou parecer emitido pelo Advogado-Geral da União, e 2. Sobre o tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de suas competências, quando definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo e não houver viabilidade de reversão da tese firmada em sentido desfavorável ao INSS, conforme disciplinado pelo Advogado-Geral da União, nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 19d da Lei nº 10.522, de julho 19, de 2002. Parágrafo 1º. A edição da súmula administrativa de que trata este artigo será precedida de avaliação de impacto orçamentário e financeiro pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Parágrafo 2º. As súmulas administrativas serão numeradas em ordem cronológica e terão validade até que lei, decreto ou outra súmula discipline a matéria de forma diversa, e competirá ao INSS mantê-las atualizadas em seus sítios eletrônicos. Parágrafo 3º. Para fins do disposto neste artigo, a Procuradoria Federal especializada junto ao INSS emitirá parecer conclusivo para propor a edição, a alteração ou o cancelamento de súmula administrativa, da qual deverá constar o fundamento para sua edição. Artigo 353. A formalização de desistência ou transigência judiciais, por parte de Procurador da Previdência Social, será sempre precedida da anuência, por escrito, do Procurador-Geral do Instituto Nacional do Seguro Social ou do presidente deste órgão, quando os valores em litígio ultrapassarem os limites definidos pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Parágrafo único. Os valores, a partir dos quais se exigirá a anuência do Procurador-Geral ou do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, serão definidos periodicamente pelo Conselho Nacional de Previdência Social, mediante resolução própria. Artigo 354. O Instituto Nacional do Seguro Social, nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou oponente, gozará das mesmas prerrogativas e privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive quanto à inalienabilidade e empenhorabilidade de seus bens. Parágrafo 1. O sobrescrito. O Instituto Nacional do Seguro Social é isento do pagamento de custas, traslados, preparos, certidões, registros, averbações e quaisquer outros emolumentos, nas causas em que seja interessado na condição de autor, réu, assistente ou oponente, inclusive nas ações de natureza trabalhista, acidentária e de benefício. Parágrafo 2º. O Instituto Nacional do Seguro Social antecipará os honorários periciais nas ações de acidentes do trabalho. Artigo 355. O Instituto Nacional do Seguro Social poderá requisitar a qualquer órgão ou entidade da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como das demais entidades sob seu controle, elementos de fato e de direito relativos às alegações e ao pedido do autor de ação proposta contra a Previdência Social, bem assim promover diligências para localização de devedores e apuração de bens penhoráveis, que serão atendidas prioritariamente sob regime de urgência. Artigo 356. Nos casos de indenização na forma do artigo 122 e da retroação da data do início das contribuições, conforme o disposto no artigo 124, após a homologação do processo pelo setor de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, este deverá ser encaminhado ao setor de arrecadação e fiscalização, para levantamento e cobrança do débito. Artigo 357. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e o INSS ficam autorizados a editar normas que disponham sobre os critérios e a forma de realização de pesquisas externas. Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, os servidores designados receberão, a título de indenização, o valor correspondente a 1/11 do valor mínimo do salário de contribuição do contribuinte individual, por deslocamento com pesquisa concluída. Artigo 358. Na execução judicial da dívida ativa da União, suas autarquias e fundações públicas, será facultado ao exequente indicar bens à penhora, a qual será efetivada concomitantemente com a citação inicial do devedor. Parágrafo 1. O sobrescrito. Os bens penhorados nos termos deste artigo ficam desde logo indisponíveis. Parágrafo 2º. Efetuado o pagamento integral da dívida executada, com seus acréscimos legais, no prazo de 2 dias úteis contados da citação, independentemente da juntada aos autos do respectivo mandado, poderá ser liberada a penhora, desde que não haja outra execução pendente. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo aplica-se também às execuções já processadas. Parágrafo 4º. Não sendo opostos embargos, no prazo legal, ou sendo eles julgados improcedentes, os autos serão conclusos ao juiz do feito, para determinar o prosseguimento da execução.
Artigo 359. O Instituto Nacional do Seguro Social poderá contratar leiloeiros oficiais para promover a venda administrativa dos bens adjudicados judicialmente ou que receberem dação de pagamento. Parágrafo único. O Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de 60 dias, providenciará a alienação do bem por intermédio do leiloeiro oficial. Artigo 360. Nas execuções fiscais da dívida ativa do Instituto Nacional do Seguro Social, o leilão judicial dos bens penhorados realizar-se-á por leiloeiro oficial, indicado pelo credor, que procederá à asta pública, e, no primeiro leilão, pelo valor do maior lance, que não poderá ser inferior ao da avaliação, ou 2 no segundo leilão, por qualquer valor, excetuado o vil. Parágrafo 1. O sobrescrito poderá o juiz, a requerimento do credor, autorizar seja parcelado o pagamento do valor da arrematação, na forma prevista para os parcelamentos administrativos de débitos previdenciários. Parágrafo 2. Todas as condições do parcelamento deverão constar do edital de leilão. Parágrafo 3. O débito do executado será quitado na proporção do valor de arrematação. Parágrafo 4. O arrematante deverá depositar, noto, o valor da primeira parcela. Parágrafo 5. Realizado o depósito, será expedida a carta de arrematação, contendo as seguintes disposições: e, valor da arrematação, valor e número de parcelas mensais em que será pago. 2. Constituição de hipoteca do bem adquirido, ou de penhor, em favor do credor, servindo a carta de título hábil para registro da garantia. 3. Indicação do arrematante como fiel depositário do bem móvel, quando constituído penhor. E 4. Especificação dos critérios de reajustamento do saldo e das parcelas, que será sempre o mesmo vigente para os parcelamentos de créditos previdenciários. Parágrafo 6. Se o arrematante não pagar no vencimento qualquer das parcelas mensais, o saldo devedor remanescente vencerá antecipadamente e será acrescido em 50% de seu valor a título de multa, devendo, de imediato, ser inscrito em dívida ativa e executado. Parágrafo 7º. Se no primeiro ou no segundo leilões a que se refere o caput não houver licitante, o Instituto Nacional do Seguro Social poderá adjudicar o bem por 50% do valor da avaliação. Parágrafo 8º. Se o bem adjudicado não puder ser utilizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social e for de difícil venda, poderá ser negociado ou doado a outro órgão ou entidade pública que demonstre interesse na sua utilização. Parágrafo 9º. Não havendo interesse na adjudicação, poderá o juiz do feito, de ofício ou a requerimento do credor, determinar sucessivas repetições da asta pública. Parágrafo 10. O leiloeiro oficial, a pedido do credor, poderá ficar como fiel depositário dos bens penhorados e realizar a respectiva remoção. Artigo 361. O Instituto Nacional do Seguro Social poderá concordar com valores divergentes para pagamento da dívida objeto de execução fiscal, quando a diferença entre os cálculos de atualização da dívida por ele elaborados ou levados a efeito pela contadoria do juízo e os cálculos apresentados pelo executado for igual ou inferior a 5%. Parágrafo 1. O sobrescrito disposto neste artigo aplica-se somente a dívidas cuja petição inicial da execução tenha sido protocolada em juízo até 31 de março de 1997. Parágrafo 2º. A extinção de processos de execução, em decorrência da aplicação do disposto neste artigo, não implicará condenação em honorários, custas e quaisquer outros ônus de sucumbência contra o exequente, oferecidos ou não embargos à execução, e acarretará a desistência de eventual recurso que tenha por razão a divergência de valores de atualização nos limites do percentual referido. Artigo 362. O Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal estabelecerão critérios para a dispensa de constituição ou exigência de crédito de valor inferior ao custo dessas medidas. Artigo 363. A arrecadação das receitas prevista nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do parágrafo único do artigo 195, bem como as contribuições incidentes a título de substituição, e o pagamento dos benefícios da Seguridade Social serão realizados pela rede bancária ou por outras formas, nos termos e condições aprovados pelo Conselho Nacional de Previdência Social. Artigo 364. As receitas provenientes da cobrança de débitos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e da alienação, arrendamento ou locação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Instituto Nacional do Seguro Social deverão constituir reserva técnica, de longo prazo, que garantirá o seguro social instituído no plano de benefícios da Previdência Social. Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos de que trata este artigo para cobrir despesas de custeio em geral, inclusive as decorrentes de criação, majoração ou extensão dos benefícios ou serviços da Previdência Social, admitindo-se sua utilização, excepcionalmente, em despesas de capital, conforme definido na Lei Orçamentária. Artigo 365. Mediante requisição do Instituto Nacional do Seguro Social, a empresa é obrigada a descontar, da remuneração paga aos segurados a seu serviço, a importância proveniente de dívida ou responsabilidade por eles contraída junto à Seguridade Social, relativa a benefícios pagos indevidamente, observado o disposto no artigo 154. Artigo 366. O presidente de turma de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil recorrerá de ofício sempre que a decisão, redação dada pelo Decreto nº 6.224, de 2007, e, declarar indevida contribuição ou outra importância apurada pela fiscalização, e, redação dada pelo Decreto nº 6.224, de 2007. 2. Relevar ou atenuar multa aplicada por infração a dispositivos deste regulamento, redação dada pelo Decreto nº 6.224, de 2007. Parágrafo 1º. Revogado pelo Decreto nº 6.224, de 2007. Parágrafo 2. O recurso de que trata o caput será interposto ao segundo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, redação dada pelo Decreto nº 6.224, de 2007. Parágrafo 3. O ministro de Estado da Fazenda poderá estabelecer limite abaixo do qual será dispensada a interposição do recurso de ofício previsto neste artigo, incluído pelo Decreto nº 6.224, de 2007. Artigo 367. O Instituto Nacional do Seguro Social e a empresa de processamento de dados da Previdência Social confrontarão a relação dos óbitos com os cadastros da Previdência Social, determinando o cancelamento dos pagamentos, a partir da data do falecimento dos beneficiários identificados na comunicação a que se refere o artigo 228. Artigo 368. Fica o Instituto Nacional do Seguro Social obrigado a
e enviar às empresas e aos contribuintes individuais, quando por eles solicitado, extrato de recolhimento das suas contribuições. 2. Emitir automaticamente e enviar às empresas avisos de cobrança de débitos. 3. Emitir e enviar aos beneficiários carta de concessão de benefícios, além da memória de cálculo do valor dos benefícios concedidos. 4. Reeditar versão atualizada da Carta dos Direitos dos Segurados. 5. Divulgar, com a devida antecedência, pelos meios de comunicação, alterações das contribuições das empresas e dos segurados em geral. 6. Descentralizar, progressivamente, o processamento eletrônico das informações, mediante extensão dos programas de informatização aos postos de atendimento e às gerências regionais de arrecadação e fiscalização. E 7. Garantir a integração dos sistemas de processamento eletrônico de informações e sua compatibilidade com o Cadastro Nacional de Informações Sociais. 8. Tornar disponível ao público, inclusive por meio de rede pública de transmissão de dados, informações atualizadas sobre as despesas do regime geral de previdência social, bem como os critérios e parâmetros adotados para garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, incluído pelo Decreto número 5.545, de 2005. Parágrafo único. O fornecimento das informações a que se referem os incisos E e 3 do caput poderá ocorrer por meio da sua disponibilização pelos canais de atendimento do INSS previstos na Carta de Serviços ao Usuário do INSS, artigo 369. Os depósitos judiciais e extrajudiciais referentes a contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social serão efetuados na Caixa Econômica Federal mediante guia de recolhimento específica para essa finalidade, conforme modelo a ser aprovado pelo Instituto Nacional do Seguro Social e confeccionado e distribuído pela Caixa Econômica Federal. Parágrafo 1. Sobrescrito quando houver mais de um interessado na ação, o depósito será efetuado, à ordem e disposição do juízo, em nome de cada contribuinte, individualizadamente. Parágrafo 2. A guia de recolhimento conterá, além de outros elementos fixados em ato normativo da autoridade competente, os dados necessários à identificação do órgão judicial em que tramita a ação. Parágrafo 3. No caso de recebimento de depósito judicial, a Caixa Econômica Federal remeterá uma via da guia de recolhimento ao órgão judicial em que tramita a ação. Parágrafo 4. A Caixa Econômica Federal tornará disponível para o Instituto Nacional do Seguro Social, por meio magnético, os dados referentes aos depósitos, artigo 370. O valor dos depósitos recebidos será acreditado pela Caixa Econômica Federal à subconta da Previdência Social da Conta Única do Tesouro Nacional junto ao Banco Central do Brasil, no mesmo prazo fixado para recolhimento das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Artigo 371. Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extrajudicial, da autoridade administrativa competente, o valor do depósito, após o encerramento da lide ou do processo litigioso, será devolvido ao depositante pela Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de 24 horas, quando a sentença ou decisão lhe for favorável ou na proporção em que o for, acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da efetivação do depósito até o mês anterior ao de seu levantamento, e de juros de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetivada a devolução, ou 2 transformado em pagamento definitivo, proporcionalmente à exigência do correspondente crédito, quando se tratar de sentença ou decisão favorável ao Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 1. O documento contendo os dados relativos aos depósitos devolvidos ou transformados em pagamento definitivo, a ser confeccionado e preenchido pela Caixa Econômica Federal, deverá ser aprovado pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 2. O valor dos depósitos devolvidos pela Caixa Econômica Federal será debitado à subconta da Previdência Social da Conta Única do Tesouro Nacional junto ao Banco Central do Brasil, a título de restituição, no mesmo dia em que ocorrer a devolução. Parágrafo 3. O Banco Central do Brasil creditará, na conta de reserva bancária da Caixa Econômica Federal, no mesmo dia, os valores devolvidos. Parágrafo 4. Os valores das devoluções, inclusive dos juros acrescidos, serão contabilizados como estorno da respectiva espécie de receita em que tiver sido contabilizado o depósito. Parágrafo 5. No caso de transformação do depósito em pagamento definitivo, a Caixa Econômica Federal efetuará a baixa em seus controles e comunicará a ocorrência ao Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 6. A Caixa Econômica Federal manterá controle dos valores depositados, devolvidos e transformados em pagamento definitivo, por contribuinte e por processo, devendo, relativamente aos valores depositados e respectivos acréscimos de juros, tornar disponível acesso aos registros, emitir extratos mensais e remetê-los ao Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo 7. Os extratos referidos neste artigo conterão dados que permitam identificar o depositante, o processo administrativo ou judicial, a movimentação dos depósitos durante o mês, além de outros elementos considerados indispensáveis. Artigo 372. Pelo recebimento dos depósitos e pela prestação dos demais serviços previstos nos artigos 369 a 371, a Caixa Econômica Federal será remunerada pela tarifa fixada pelo Ministro de Estado da Fazenda, na forma do disposto no Decreto número 2850, de 27 de novembro de 1998. Artigo 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste regulamento, exceto aqueles referidos no artigo 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. Artigo 374. Serão aceitos os números de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes, até que seja concluída, pela Secretaria da Receita Federal, a implantação do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Artigo 375. Ficam anistiados, por força do artigo 3º da Lei nº 9.476, de julho 23, de 1997,
207, os agentes políticos e os dirigentes de órgãos públicos estaduais, do Distrito Federal ou municipais, a quem foram impostas penalidades pecuniárias pessoais até 24 de julho de 1997, em decorrência do disposto no artigo 289. Artigo 376. A multa de que trata a linha E do inciso 1 do artigo 283 retroagirá a 16 de abril de 1994, na que for mais favorável. Artigo 377. Os recursos a que se refere o Decreto número 2536, de 6 de abril de 1998, não têm efeito suspensivo. Artigo 378, revogado. Artigo 379. A pessoa jurídica de direito privado já beneficiária da isenção ou que já tenha requerido e que atenda ao disposto nos artigos 206 ou 207 está dispensada do requerimento previsto no artigo 208, devendo, até 30 de maio de 1999, comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social que está enquadrada nos artigos 206 ou 207, e 2. Apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social o plano de ação de atividades a serem desenvolvidas durante o ano em curso. Parágrafo único. O Conselho Nacional de Assistência Social, mediante resolução que observe a natureza dos serviços assistenciais, poderá, por proposição da Secretaria de Estado de Assistência Social, considerar atendido o requisito de gratuidade, à vista de doações ou contribuições voluntárias feitas por terceiros, pelos responsáveis ou pelos próprios beneficiários dos serviços, desde que garantido o livre acesso a esses serviços, independentemente dessas doações e contribuições, não se lhes aplicando o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 206. Artigo 380. Fica cancelada, a partir de 1 sobrescrito de abril de 1999, toda e qualquer isenção de contribuição para a Seguridade Social concedida, em caráter geral ou especial, em desacordo com os artigos 206 ou 207. Artigo 381. As normas deste regulamento de natureza procedimental aplicam-se imediatamente a todos os processos pendentes no Ministério da Previdência e Assistência Social e no Instituto Nacional do Seguro Social. Artigo 382. Os tratados, convenções e outros acordos internacionais de que Estado estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil sejam partes, e que versem sobre a matéria previdenciária, serão interpretados como lei especial. Regulamento da Previdência Social ANE 10 em relação das situações em que o aposentado por invalidez terá direito à majoração de 25% prevista no artigo 45 deste regulamento. 1. Cegueira total. 2. Perda de 9 dedos das mãos ou superior a esta. 3. Paralisia dos 2 membros superiores ou inferiores. 4. Perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a prótese for impossível. 5. Perda de uma das mãos e de 2 pés, ainda que a prótese seja possível. 6. Perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível. 7. Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social. 8. Doença que exija permanência contínua no leito. 9. Incapacidade permanente para as atividades da vida diária.